Mouzinho de Albuquerque terminou em suicídio ou homicídio. Foi um herói para uns, portugueses, e opressor para outros, moçambicanos. 8 de janeiro de 1902, na Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, 2 tiros ressoaram pelos ares. As balas perfuraram o crânio do renomado militar e governador-geral da província de Moçambique, Mouzinho de Albuquerque. Embora os ruídos das balas naquele dia, as perguntas que não querem calar até os dias de hoje são: foi um ato de homicídio ou suicídio? Eu sou Emanuel Paulo, sou da cidade de Lixinga, em Niassa, e hoje vamos falar sobre o renomado militar e governador-geral da província de Moçambique, Mouzinho de Albuquerque. E vamos falar sobre como é que ele conseguiu se destacar em 2 países, nomeadamente Moçambique e Portugal. E o mais interessante, qual é a suposição correta do fim do Mouzinho de Albuquerque? Foi um suicídio ou foi realmente homicídio? Antes de chegarmos até este ponto e sabermos como é que Mouzinho de Albuquerque foi parar nas ruas das Laranjeiras, vamos recuar um pouquinho no tempo para saber quem foi de facto Mouzinho de Albuquerque. Afinal, a história do militar é de interesse de 2 países, Portugal e Moçambique. Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque nasceu na Vila de Batalha, no distrito de Leira, em 1855. Mouzinho alistou-se ainda adolescente como voluntário no regime da Cavalaria número 4. Não é de se admirar a paixão de Mouzinho de Albuquerque pela vida militar, até porque o seu pai e o seu avô foram ambos militares bem renomados naquela época em Portugal. Depois de ocupar várias funções administrativas a nível da Europa, dentre as quais secretário-geral do governo do estado da Índia, Mouzinho fez várias viagens em que depois, muito mais tarde, Mouzinho é nomeado como governador do distrito de Lourenço Marques, atual Maputo, em 1890. E desde aquele momento em diante, Mouzinho de Albuquerque se tornaria famoso tanto em Moçambique como em Portugal e boa parte dos países lusófonos que futuramente contariam sobre a sua história. Vamos ver um pouquinho sobre como é que ele fez isto. Foi ali onde tudo começou, em Moçambique, no dia 28 de janeiro de 1895, pelas 6h30 da manhã. Uma coluna militar dirigida por Mouzinho de Albuquerque, composta pelo menos por 50 oficiais e praças, introduziram-se em Chaimite, aldeia em que Ngungunyane, o rei do estado de Gaza, se encontrava naquele momento. Mouzinho de Albuquerque acreditava que, depois do aprisionamento ou morte do Ngungunyane, o rei do estado de Gaza, os territórios moçambicanos seriam completamente dominados pelo governo português. Ao introduzir-se na vila, Mouzinho de Albuquerque gritou pelo nome do Leão de Gaza, como assim era conhecido o Ngungunyane naquela altura e até os dias de hoje. Eram aproximadamente 30 palhotas. Ngungunyane sai numa dessas palhotas acompanhado de alguns dos seus guerrilheiros. Ao introduzir-se ao pátio, Mouzinho manda fuzilar, sem nenhuma piedade, 2 dos seus guerreiros que acompanhavam Ngungunyane, nomeadamente Munyane e Keto, que um deles foi um dos familiares de Ngungunyane, que eram 2 dos maiores inimigos do governo português naquela altura. Mouzinho justificou dizendo que, se não tivesse atirado alguém naquela altura, os cafres diriam que Mouzinho ainda tem medo do Ngungunyane e voltariam a dizer que português é mulher. Ele não mata ninguém. Ngungunyane foi capturado e aprisionado com as suas 7 mulheres, e com ele seguiam também alguns dos seus membros de família e alguns companheiros, ou por assim dizer, guerreiros. Em janeiro de 1896, o Leão de Gaza, ou melhor, Ngungunyane, foi enviado a Lisboa e junto com ele seguiam também as suas 7 esposas e os seus familiares, onde são exibidos como troféus pelas ruas de Lisboa. Tempos depois, Ngungunyane foi separado das suas 7 esposas, porque de acordo com a cultura portuguesa, a poligamia é proibida. Foi exilado em Açores, juntamente com Godide, Zixaxa e Mulungu. E muitos de vocês sabem o que aconteceu com Ngungunyane depois dele ter sido exilado em Açores e que os seus restos mortais foram futuramente transportados para Moçambique e que estão até agora
na fortaleza de Maputo. Mas agora vamos voltar ao nosso foco, que é o Mozinho de Albuquerque. Após o militar ter sido aclamado um herói e sua aproximação com o rei Dom Carlos I levou a seu pedido a viajar por toda a Europa em funções diplomáticas. Quando Mozinho regressa a Moçambique, em 1898, depara-se com um novo governo em Lisboa, dirigido por José Luciano Castro. Mozinho sente-se traído e desautorizado, pois o poder político limita as funções do comissário régio, que era naquela altura o Mozinho de Albuquerque. Foi daí que o militar decide apresentar os seus documentos de demissão, e que foi aceita em julho de 1898. Após Mozinho de Albuquerque ter pedido sua demissão, ele finalmente volta a Lisboa. Porém, desta vez, ele volta como um simples major de cavalaria. O poder político que naquela altura regia sobre o governo português deixara de publicitar os atos anteriores e heróicos que Mozinho de Albuquerque tinha exercido naquela época. O homem que anteriormente tinha completa distinção sobre todos os militares naquela época chegara a Portugal como um simples soldado e sem honraria alguma, mesmo tendo executado vários atos heróicos e que considera-se até os dias de hoje pelo povo português. De acordo com Antônio Gaivão, o militar almoçou com a família real no dia em que ele faleceu. Mozinho ter-se suicidado em uma carruagem alugada, quando ele seguia na Estrada das Laranjeiras, em Lisboa, no dia 8 de janeiro de 1902. Mas claro que esta tese suscita ainda muitas dúvidas. Naquele mesmo dia, antes de cometer aquele suposto suicídio, Mozinho de Albuquerque teria uma agenda super corrida. Segundo o mesmo autor, ou seja, Antônio Gaivão, refere que além de almoçar com a família real, Mozinho de Albuquerque teria ido levar uns livros que ele mandara encadernar. E depois disto, também seguiu com uma consulta ao oftalmologista. O autor refere que o cadáver de Mozinho de Albuquerque foi encontrado com 2 balas penetradas no seu crânio, o que também traz uma margem de dúvida. Como é que alguém atiraria em si próprio por 2 balas? O autor ainda refere que quando o corpo de Mozinho de Albuquerque foi encontrado, ele estava reclinado para a frente. Segundo este, para uma suposição de que ele teria cometido um suicídio, o seu corpo estaria reclinado para trás. E nas palavras dele, Mozinho incomodava muita gente, não só os republicanos e carbonários, como também os elementos dos partidos monárquicos. Ou seja, Mozinho tinha muitos inimigos em Lisboa. Embora esta suposição de Antônio Gaivão de que Mozinho de Albuquerque teria sido assassinado, a suposição que conta mais, ou o fato que conta até os dias de hoje, é que Mozinho de Albuquerque realmente cometeu um suicídio. Pois, até os dias de hoje, ainda não foram encontradas provas empíricas de que Mozinho de Albuquerque, o militar e antigo governador-geral da província de Moçambique, tenha sido assassinado. E você, o que acha? Mozinho de Albuquerque foi assassinado ou foi apenas um suicídio? Deixa aqui nos comentários, vou reagir a todos eles. Eu sou Emanuel Paulo, sou da cidade de Lixinga, em Niassa, e hoje estávamos aqui a falar sobre como é que foi o fim de Mozinho de Albuquerque. Caso você seja novo no canal, faça aí a subscrição, deixe seu like e se puder sempre podes comentar e se calhar eu vou fazer um vídeo acerca daquilo que você vai aqui deixar, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero por vocês.